Hoje é o dia em que cada um ligado a essa história põe a mão na cabeça e fala, e agora, não é? Você sabe que na quarta noite, numa votação ali relâmpago e que pegou o governo de surpresa, Câmara e Senado derrubaram o aumento do IOF, que tinha sido criado por decreto presidencial pelo ministro Fernando Haddad. E todo mundo está tentando entender o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e, principalmente, o que vem a partir de agora. Passado o terremoto, mas ainda com as consequências dele dentro do governo, muita gente perguntando onde foi que eu errei. Existem algumas questões, algumas linhas de raciocínio que são bem claras já nesse momento. A primeira delas, na minha visão, é que o Centrão mandou um recado para o governo Lula em relação a 2026. Sabe, tem muito partido que deixa um pé em cada canoa. E isso faz parte do jogo político. Alguns partidos que às vezes apoiam candidaturas mais à esquerda, em outras eleições colam na direita. Isso a gente já viu acontecer ao longo dos últimos tempos, com inúmeros exemplos desde Fernando Henrique Cardoso. Dessa vez, o centro político, que flertou com a candidatura Lula na última eleição dele, está dizendo o seguinte: olha, para mim já deu. Porque é diferente você entrar numa candidatura que é competitiva e que pode ter popularidade e depois você entrar numa pré-candidatura de um governo que está patinando nas pesquisas de opinião pública. Convenhamos, né, meus amigos? Quem desses partidos tem algum tipo de amor eterno pelo PT? União Brasil, PP, PSD, Republicanos, MDB? Não. Isso aqui é muito mais pragmático do que qualquer coisa ligada à ideologia. Descontentamento com lentidão na liberação de emendas. Rixa entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro Alexandre Silveira. Davi Alcolumbre também descontente com a lentidão na autorização da exploração de petróleo na margem equatorial. Até a necessidade do presidente da Câmara, Hugo Mota, de marcar território, dizendo, olha, eu sei também fazer aqui, bater no peito. Acho que tudo isso pesou um pouco. Mas o principal foi o recado que foi dado ao governo Lula em relação aos planos de reeleição para 2026. Não contem conosco. A gente percebe também que o presidente Lula, que centralizava a articulação política nos seus 2 primeiros governos e tinha no entorno deles políticos que eram experientes e principalmente respeitados pelo Congresso, dessa vez ficou na mão. Lula largou a mão da negociação direta com o Congresso Nacional, aparentemente não tem mais vontade, paciência para fazer isso e não tem ninguém ali na equipe dele que dê conta do recado a ponto de impedir um vexame como a gente viu acontecer nessa semana. Se a gente olhar o que aconteceu nessa novela do aumento do IOF, é uma sucessão de palhaçadas. Primeiro, aumento de imposto via decreto. Ninguém sabia, caiu do céu. Bom dia para você, a partir de hoje existe um novo imposto, o imposto mais alto. Não foi negociado nem com a sociedade, nem com o Congresso, do nada. No mesmo dia em que foi anunciado, às 6 da tarde, foi alterado às 11 da noite, porque tinha um erro ali que podia dar problema. Depois foi alterado de novo por causa da pressão do Congresso e dos setores produtivos e finalmente derrubado dessa forma vexatória pelo Congresso Nacional. Será que ninguém no governo conseguiu medir a temperatura? Porque o Congresso já tinha falado com todas as letras, por meio do presidente da Câmara, Hugo Mota, o seguinte: não tem clima para passar isso aqui, não tem clima. Ninguém fez nada, a vida tocou, a água correu e aí o decreto foi derrubado. Uma saída negociada teria evitado esse vexame de um placar tão elástico. 383 a 98. Na prática, fica claro para todo mundo, principalmente para o Congresso Nacional, que hoje o governo tem menos de 100 votos de mais de 500 na Câmara dos Deputados. E agora? O que vai acontecer? O que acontece a partir de agora? Ninguém sabe. Numa entrevista ontem ao canal UOL, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou mais ou menos o seguinte: sabe aquela história? Não sei se eu caso ou se eu compro um carro, porque ele apresentou 3 possibilidades absolutamente distintas em relação do que vem pela frente. Primeiro, corte de gastos. A gente sabe que esse governo não gosta muito de fazer isso, mas enfim,
judicializar, levar o caso ao Supremo. Imagina o tamanho do imbróglio com o Congresso Nacional se isso acontece. Ou criar um novo imposto? Aumentar a carga tributária de uma outra forma? Ué, mas o Congresso Nacional não acabou de derrubar isso? Vamos ouvir o que disse o ministro Fernando Haddad. Vamos ver agora qual vai ser a decisão do presidente da República, né? Que pode ser de questionar a decisão do Congresso, é uma possibilidade. Há um entendimento no jurídico do governo de que o decreto tem um vício de constitucionalidade, mas é uma decisão do presidente acionar ou não essa medida. Há possibilidade de buscar outras fontes de recurso, nós vamos analisar quais são essas possibilidades, ou de contingenciar para além do que já fizemos. Bloqueamos 10 bilhões, contingenciamos 20, no total é 30, e se esses 12 caírem, nós vamos ter que encontrar um caminho para cumprir a meta. Nós vamos ter que encontrar um caminho para cumprir a meta. Eu vou passar a bola para o Cláudio Humberto, direto de Brasília, que vai responder para a gente o que vem na sequência. Cadê esse caminho, Cláudio Humberto? Bom dia. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Não tem um caminho, né? O problema é que a gente vê que quando o ministro da Fazenda aparece dando uma entrevista, apontando 3 alternativas, é porque ele não sabe o que vai fazer, não sabe o que fazer. Isso é que é constrangedor, né? A gente vê que ele tem ali uma intenção muito positiva de tentar resolver o problema, etc e tal, mas o problema atende pelo nome de Luiz Inácio Lula da Silva, ele que é o gastador mor do país. Ele não está nem aí para isso, já demonstrou isso várias vezes. Na cabeça dele, o governo tem mais a que gastar para turbinar a economia e coisa e tal, né? Mas tem que gastar o seu próprio dinheiro, o dinheiro que arrecada, e não o dinheiro que não produzir rombos como esse, né? Então, eles aumentam o imposto para tentar cobrir esse rombo. E como você explicou, Thaís, o governo não tem votos no Congresso, votos suficientes, né? Foram seguidas derrotas e sempre com um placar mostrando o tamanho da bancada do governo Lula na Câmara dos Deputados, por exemplo. 98. Não chega nem a 100. São 98 votos. Sempre assim. Em projetos mais que exigem do governo uma mobilização maior, etc., chega a 98, né? De um total de 513. E vai piorar, né? Porque vai passar a 531 no futuro próximo aí. Bom, mas o fato é que o presidente Lula está avaliando mesmo recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Ele tem feito isso, né? Ele tem recorrido cada vez mais aos parceiraços do Supremo Tribunal Federal para governar. Depois dessa derrota humilhante, né? Vexatória, como disse a Thaís, que anulou o seu decreto considerado ilegal e que aumentava o IOF, o presidente petista avalia, enfim, desta vez agora, acionar novamente os seus aliados no STF para tirar da cesta do lixo esse decreto, né? Lula percebeu que os ministros do Supremo Tribunal Federal estavam loucos para legislar, alterando e até criando regras, exercitando interpretação criativa, às vezes politicamente conveniente, e aí com isso o presidente passou a viabilizar na Suprema Corte tudo aquilo que o Congresso recusa, ou recusava, enjeitava, como se diz no popular. Foi assim no marco temporal das terras indígenas, por exemplo, uma regra que estava na Constituição desde 1988. Eles foram lá e mudaram, simplesmente alteraram a Constituição. E a gente sabe que essa é uma prerrogativa exclusiva do Poder Legislativo. Bom, tem sido assim também na área dos costumes, por exemplo, da legislação criminal. Teve um caso absolutamente chocante da legalização e da legalização do uso e do porte de maconha, que são também decisões exclusivas do Poder Legislativo. E eles tomaram essa decisão e que se lasque o resto, quem quiser que se vire. Aconteceu ontem também, não é? Se Lula acha que terá dificuldades de aprovar alguma coisa do seu interesse no Congresso, como no caso de ontem, né, da regulação das redes sociais, com todos os odores de censura, aí os aliados do Supremo sempre dão um jeito. É assim que tem acontecido, né?
Neste momento, por exemplo, o Supremo está examinando questões orçamentárias referentes à devolução do dinheiro que os aliados do governo roubaram dos aposentados, os sindicalistas, etc., que roubaram dos aposentados. Isso passa por uma autorização que tem a ver com o orçamento. Isso é outra prerrogativa do Congresso Nacional. E o Supremo, né, não se importa de ser provocado por esse tipo de decisão, né? Bom, o fato é que tem muita gente preocupada com isso, sabe? Com essa atitude recorrente do presidente Lula de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, ignorando completamente o poder legislativo para governar, ignorando as decisões, inclusive, do poder legislativo. E o Supremo alega, como lembrou a Sônia, sempre essa história de que houve omissão legislativa, etc. Isso é falso, né? Inclusive, o nosso Fernando Schiller tem mostrado aqui inúmeras vezes que o Congresso não é obrigado a legislar sobre nada. Legisla sobre aquilo que acha que deve. Essa também é outra prerrogativa do Congresso Nacional. E aí os ministros, não, tem que legislar sobre tal assunto. Se não legislar, nós vamos legislar. Isso aqui, na verdade, tem causado muita preocupação, né? Esses políticos mais preocupados, inclusive gente moderada, né, com quem eu conversei, eles lembram, que, citando a história, né, que esse tipo de comportamento que começa por desmoralizar, depois neutralizar e até fechar mesmo o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, é o caminho usado para a implantação de todos os regimes autoritários mundo afora. Foi assim na Alemanha nazista, é bom lembrar. Foi assim na Itália fascista. Foi assim também na implantação do regime militar aqui no Brasil. Mesma coisa, o mesmo viés, o mesmo caminho, fechamento do Congresso. Foi assim na Venezuela. Na Venezuela, o ditador fechou o parlamento e passou a governar com a Suprema Corte, que ele controla. E sempre fazendo juras de defesa do Estado Democrático de Direito, enquanto tornava inelegíveis os principais adversários do ditador. Mesmo assim, ele foi derrotado, né, num arremedo de eleição, mas com a ajuda da Suprema Corte, fraudou o resultado da eleição. É essa Venezuela no horizonte que tem preocupado muito os políticos aqui em Brasília. Agora nós voltamos a São Paulo com o Pedro Campos. Cláudio Humberto, falando em Brasília, tá chegando, hein? Dia 22 de julho é a estreia da Rádio Bandeirantes de Brasília. O Cláudio Humberto é o nosso nome mais importante da emissora, que vai ser inaugurada no mês que vem. E aqui nos bastidores eu posso contar para vocês que a agitação está intensa, hein, Thaís Freitas? Pedro, é muito legal você montar uma rádio, montar estúdio, contratar equipe, definir grade. É uma delícia esse processo que a gente está fazendo já há algum tempinho aqui no Grupo Bandeirantes e agora com o anúncio oficial dessa data do dia 22 de julho. Já colocamos o X ali na folhinha, viu, Cláudio Humberto? Pois é, olha, nós estamos aqui ansiosos por isso, né? A Rádio Bandeirantes está sendo aguardada aqui em Brasília com muita ansiedade, com uma expectativa muito positiva, né? A Rádio Bandeirantes tem uma história absolutamente extraordinária, né? Uma longa história brilhante, cheia de conquistas enfim, participar dessa história tem sido a grande motivação aqui dos colegas que estão aderindo assim com muito entusiasmo a esse projeto, né? Eu saio da Rádio mesmo do outro lado do Atlântico, viu, Cláudio? Eu estou num entusiasmo aqui que você não tem noção. Você lembra, né? Dos 3 anos que a gente trabalhou juntos em Brasília, né? Ver a Rádio Bandeirantes nascer lá é muito histórico, assim. Estou muito feliz mesmo, gente. Parabéns para nós, para todo mundo e para o ouvinte que vai ganhar aí um jornalismo, modéstia à parte, de qualidade, de 88 anos de tradição. A Sônia participou comigo também do Jornal Gente, a edição do Jornal Gente na Rádio Band News FM de Brasília. Eu deixo hoje a Rádio Band News FM e vou mudo de mala e cuia para a Rádio Bandeirantes, levando inclusive o Jornal Gente, que é um patrimônio da Rádio Bandeirantes já, enfim, quase meio século. E é isso, nós vamos para cima e vamos conquistar esse mercado, os corações e mentes aqui do Distrito Federal.
É isso aí, ao longo da nossa programação nos próximos dias, mais divulgações aí e novidades a respeito da nossa programação Rádio Bandeirantes de Brasília, frequência 89.9 FM. Para você que estiver na Capital Federal, para você que é da Capital Federal, já anota aí, já deixa sintonizado no rádio, para quando você estiver em Brasília, também nos acompanhar pelas ondas do rádio. Na sequência, tem mais informações, mais notícias do dia aqui no Jornal Gente, todas as manhãs, transmitido pela Rádio Bandeirantes e também pela Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.